Em 1993, o Brasil estava de joelhos. O confisco do Plano Collor tinha deixado um rastro de miséria, medo e descrença. A inflação, um monstro invisível, devorava salários, corroía a economia e destruía a dignidade do povo. Imagine acordar e descobrir que o seu dinheiro vale metade do que valia ontem. Essa era a nossa realidade. As pessoas corriam para os supermercados no dia do pagamento, numa corrida desesperada contra o tempo, antes que as etiquetas fossem remarcadas novamente. O país estava exausto, sem esperança e sem acreditar em mais nada. Foi nesse cenário de caos que um grupo de economistas, nos bastidores do poder, começou a arquitetar uma solução. Uma promessa ousada, quase impossível: estabilizar o Brasil. Esse projeto se tornaria o plano mais ambicioso da nossa história, mudando não só a nossa moeda, mas o destino de uma nação inteira. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que o Plano Real não foi criado apenas para derrotar a inflação. Havia uma agenda oculta. Ele foi desenhado para salvar o sistema financeiro, resgatar a credibilidade do Brasil no cenário mundial e, no processo, entregar o controle da nossa economia a uma nova elite global. Esta é a história secreta do Real. O plano que salvou o Brasil da hiperinflação, mas que nos cobrou um preço que pagamos até hoje. Para entender a dimensão do problema, vamos voltar para 1993. A hiperinflação passava de 2.000% ao ano. Isso significa que um produto que custava 100 cruzeiros em janeiro e em dezembro custaria mais de 2.000. Era impossível fazer qualquer tipo de planejamento. Comprar a prazo, financiar uma casa, guardar dinheiro para o futuro. Esqueça. O conceito de valor tinha desaparecido. O Brasil precisava desesperadamente de uma âncora, algo que trouxesse o mínimo de previsibilidade e segurança para a vida das pessoas. Enquanto a população sofria, um grupo seleto de economistas, liderado por Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, se reunia em segredo. Nomes como Pércio Arida, Edmar Baixa e Gustavo Franco faziam parte dessa força-tarefa. Eles sabiam que os planos anteriores tinham falhado porque atacavam os sintomas, não a causa. O congelamento de preços era como tentar segurar uma represa com as mãos. A solução precisava ser mais profunda, mais psicológica. Eles precisavam criar uma moeda que já nascesse forte, mas não por causa da força da nossa economia, e sim por causa da fé que o povo depositaria nela. A grande jogada de mestre, a carta na manga desse plano, foi a criação da URV, a Unidade Real de Valor. A URV não era dinheiro de verdade, você não podia ir à padaria e comprar pão com ela. Era uma moeda virtual, um índice que acompanhava a variação do dólar e servia de referência para preços e salários. Durante meses, de março a junho de 1994, o Brasil viveu uma esquizofrenia monetária. Os salários eram pagos em cruzeiros reais, a moeda que se desvalorizava a cada minuto, mas os preços das coisas já eram mostrados em URV, que era estável. Essa foi uma das maiores operações de engenharia social da nossa história. Dia após dia, os brasileiros se acostumaram a pensar naquela nova referência. O seu salário em cruzeiros aumentava todo mês para compensar a inflação, mas em URV ele ficava praticamente estável. O preço do pão em URV era sempre o mesmo. Lentamente, a mente das pessoas foi sendo reprogramada. O governo estava nos ensinando a acreditar novamente em uma moeda estável, antes mesmo de ela existir fisicamente. Foi uma manipulação psicológica em massa, genial e arriscadíssima. E o mais incrível, funcionou. No dia 1º de julho de 1994, o Plano Real foi finalmente lançado. Os cruzeiros foram trocados pela nova moeda, o real, na paridade de 1 para 1 com a URV. E como num passe de mágica, a inflação despencou. A estabilidade, que parecia um sonho distante, tornou-se realidade. As pessoas voltaram a ter poder de compra, a poder planejar o mês seguinte. O Brasil respirou aliviado.
O plano foi um sucesso estrondoso. Mas, como diz o ditado, não existe almoço grátis, e o preço dessa estabilidade estava escondido nos mecanismos que sustentavam o real. O segredo para manter o real forte e equiparado ao dólar era um só: juros altíssimos. O governo brasileiro passou a oferecer as taxas de juros mais altas do mundo para atrair dólares de investidores estrangeiros. Esse dinheiro entrava no país, fortalecia nossas reservas e mantinha o câmbio sob controle. Era como se o Brasil estivesse usando um cartão de crédito internacional com um limite altíssimo para sustentar um novo padrão de vida. O real não era apenas uma moeda, era uma promessa financiada a juros exorbitantes. E quem estava financiando essa promessa? Bancos internacionais, grandes fundos de investimento e até mesmo o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Para eles, o Brasil era a vitrine perfeita de um país emergente que, seguindo a cartilha neoliberal, estava se abrindo para o capital estrangeiro e se modernizando. O real trouxe a paz econômica, mas com ela veio uma nova dependência. A dívida pública, que já era grande, explodiu. O governo se tornou refém dos juros altos para controlar a inflação, criando um ciclo vicioso. Com a estabilidade, o brasileiro parou de correr dos supermercados, mas começou a correr atrás de crédito para consumir. Trocou-se o caos da inflação por uma nova forma de prisão: o endividamento. O país como um todo seguiu o mesmo caminho. Para manter o plano de pé e honrar seus compromissos, o governo precisou fazer caixa. E a solução foi acelerar o programa de privatizações. Grandes empresas estatais, como a Vale do Rio Doce e o sistema Telebrás, foram vendidas. O poder econômico se concentrou ainda mais, e muitas vezes em mãos que estavam muito distantes do povo brasileiro. O Brasil finalmente tinha uma moeda forte, um símbolo de orgulho nacional. Mas a que custo? O controle sobre nosso próprio destino econômico estava cada vez mais atrelado aos interesses do capital internacional. O Plano Real foi, sem dúvida, um sucesso econômico e um espetáculo político. Ele restaurou a esperança e reergueu a autoestima de um país. Fernando Henrique Cardoso surfou nessa onda de otimismo e se elegeu presidente. O Brasil parecia ter renascido, mas era um renascimento sob vigilância constante. O real mudou o Brasil, estabilizou nossa economia, mas também nos inseriu em uma nova ordem global, onde as regras do jogo são ditadas por quem tem o capital. No fim das contas, quem controla a moeda, controla o país. E se você pensa que a história termina com a celebração da estabilidade, está muito enganado. O que aconteceu nos anos seguintes com a crise asiática de 1997 e a crise russa de 1998 colocaria o Plano Real à prova. A fuga de dólares levaria ao colapso do câmbio em 1999, revelando a fragilidade da nossa âncora e o verdadeiro preço que teríamos que pagar pela estabilidade. Porque quando a confiança no dinheiro desaparece, é o poder que mais uma vez muda de mãos. E essa é uma outra história, tão complexa e reveladora quanto esta. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de desvendar os bastidores da nossa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!